Vamos então dar sequência, né? Que vocês devem ter pensado que eu deixei algum erro dentro dessa linha, mas não é um erro, porque ainda faltam parâmetros aqui abaixo, porque, por exemplo, se eu falei que esse objeto não tem largura, ele não entende a partir disso aí. Se ele não tem largura, é como se ele não fosse visível, ele não mostraria nada ali. Então, ele espera que eu insira um peso que é uma proporção para o objeto. Já já falaremos disso, né, nessa aula ainda. Antes de inserir isso, eu vou colocar aqui uma imagem, né, dentro desse Image View. Então, para colocar uma imagem, você utiliza aqui o parâmetro src e aqui você busca, então, esta imagem. Lembrando que esses componentes, eles ficam aqui visíveis, né? Eu tenho aqui o meu Image View, ele está com erro ainda, ele não está 100% visível, está com a largura zero, ele ficou até pequeno. Essas propriedades são as mesmas que nós temos aqui no nosso painel de propriedades. Então, eu vou ter todas essas propriedades que eu estou acessando ali, aqui também, para poder trabalhar. Vamos lá, dentro dessa minha src, eu quero colocar uma imagem que vou inserir dentro dessa Drawable, mas eu vou utilizar uma imagem própria aqui, né, do meu projeto. Então, tem essa IC Launcher aqui, que são imagens de ícones do projeto. Vou dar um Ctrl C para copiar, vou clicar na Drawable e dar um Ctrl V. Vou deixar com o mesmo nome. Então, eu tenho ela aqui dentro dessa pasta. Vou puxar a minha imagem daquela pasta. Então, abro aqui, né, igual, coloco igual e abro aqui as minhas aspas. Perfeito. Tendo aberto as aspas aqui, eu vou então puxar da pasta Drawable. Aqui ele está fechando, ó. Deixa eu colocar isso dentro da tag XML, né? Senão ele não vai entender nunca. Então, Draw, só você pressionar Ctrl+ de espaço, ele já te dá aí o caminho, Drawable, e o nome da minha imagem. A minha imagem se chama IC Launcher. Dou um duplo clique, ó, perfeito. Fecho aqui as aspas. Ele vai então buscar para esse componente, aqui ele mostra até a miniatura dela, esse ícone IC Launchers que está dentro da minha pasta Drawable. Perfeito. Tendo feito isso aí, né, eu vou fazer o seguinte, venho aqui no meu Linear Layout, eu deixei para ele aqui, vou dar um Enter só para colocar linha após linha, na largura MathParent e na altura também MathParent, que é a altura máxima do dispositivo. Só que não tem uma pequena diferença entre o MathParent, né, que eu não tratei ainda com vocês, e o Wrap Content. Qual que é essa diferença? Os dois pegam sim todo o conteúdo, porém com uma diferença aqui. Se eu tiver dentro do meu layout, vou aqui para o design para explicar, né, um componente, agora aqui ficou bom para explicar isso, vou aproximar um pouquinho. O meu List View, Image View, perdão, ele chega na altura somente até aqui, ó. Então, o meu conteúdo, né, o meu Linear Layout, ele vai acompanhar ele só vai vir até aqui. Ele acompanha o conteúdo, de acordo com o que eu for inserindo mais objetos, ele vai acompanhando. Então, ele não fica em tela cheia, né, como no padrão aqui MathParent. Ele vai sempre acompanhar de acordo com o conteúdo. Então, é bem interessante, até mesmo depois para implementar um Scroll View ali, né, uma barra de rolagem. Tendo feito isso, vamos então começar a tratar, né, o peso desse objeto. Antes de tratar esse peso, deixa eu até inserir um outro, porque nós vamos precisar de um Image View, e eu vou colocar um Text View do lado aqui. Então, posso digitar Text, dou um duplo clique, né, a largura dele aqui também eu vou deixar em 0, porque eu vou utilizar o peso para o objeto que eu vou explicar já já, e a altura dele pode ser um MathParent, ocupando ali, né, o máximo do meu layout, o padrão máximo dele aí. Tendo feito isso, vou inserir algumas outras informações aqui, né, como as informações do peso. O que seria o peso? O peso é falar, né, passar para o meu objeto quanto ele vai ocupar dentro da página. Vou voltar aqui novamente para o meu layout. Vamos supor que eu queira que o meu Image View ocupe 50% do espaço da minha tela e o meu texto os outros 50%. Lembrando que é um layout horizontal, né? É linha a linha e não um objeto abaixo do outro, é um objeto ao lado do outro. Então, eu não quero dessa forma, 50-50. Eu quero, por exemplo, que a minha imagem ali ocupe 30% e o meu texto 70%. Para isso, eu posso utilizar um parâmetro que é o age, que vocês já viram no outro curso aí, né, que nós fizemos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Android, dentro da tag aqui. Ó. Vou até deixar essa tag abaixo, que aí não fico me complicando ali. Então, Android, e aqui nós temos a opção que é Layout Weight. Vamos supor que então esse vai ocupar 30%. Eu posso deixar um valor 3 para ele. E aqui o meu Text View,
eu deixo um valor 7. Ok, mas é um padrão que ele vá até 10? Não, esse padrão eu que tenho que criar, que se eu deixar dessa forma aqui, ó, ele fica uma coisa vaga. Ok, um ocupa 3, o outro ocupa 7, mas e aí, quanto que é o total? O total é 10, o total é 100, o total é 50? Eu vou definir esse total. Então, eu venho aqui dentro do meu linear layout e coloco um outro parâmetro que é o Android Weight Sum. Esse Weight Sum é a soma total dos pesos aí dos objetos. Então, se a soma total é 10, eu defino como 10, o meu Image View ocupando 3 e o meu Text View ocupando 7, ele está então com 30% e esse com 70%. E percebam que ao colocar então um peso para esse objeto, ele já tirou a referência de erro da largura. Por quê? Porque ele consegue interpretar agora, ó, que esse meu Image View ele vai ocupar 30% da página e o meu campo de Text View, que está aqui ao lado, ocupará os outros 70%.